Muito boa tarde a todas, boa tarde a todos. Com o quórum devidamente conferido, 2 ausências justificadas, doutor João Machado e doutor Antônio Calil, declaro abertos os trabalhos desta reunião, 55ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, reunião do dia 23 de maio de 2023, 23 de maio de 2023. Reunião ainda no formato híbrido. Inicio cumprimentando, Sua Excelência, nosso corregedor-geral, doutor Motauri Choquete Souza. Cumprimento igualmente a nossa secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicuto. Peço vênia para cumprimentar todos os demais membros deste colegiado, em nome do doutor Jurandir Marsura, hoje nosso decano aqui em exercício. Aproveito para saudar também os nossos servidores que nos acompanham nesta jornada, assim como todos os colegas que nos acompanham pela rede social, pela plataforma Teams, perdão, já que não temos hoje nenhum colega presente aqui no auditório. O primeiro item da pauta é, como de praxe, a nossa ata. Esta ata foi enviada a todos os membros desse colegiado. Eu indago se há alguma observação. Em não havendo qualquer observação, então fica aprovada a ata da reunião anterior, reunião da última terça-feira. No expediente aqui me passa a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, a nossa secretária. Temos aposentadorias e falecimentos. Vamos primeiro para as aposentadorias. Primeiro, aposentadoria do doutor Alfredo Coimbra, 143º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, publicada no Diário Oficial do dia 20 de maio de 2023. Aposentadoria também da doutora Cristiane Helena Leão Paris, 12ª Promotora de Justiça da Capital, publicada no Diário Oficial do dia 23 de maio de 2023, na data de hoje, doutora Cristiane Helena Leão Paris. Indago aos colegas se podemos lançar aqui um voto de louvor. Acho que podemos. Com certeza. Então, votos de louvor. E agora os falecimentos. Senhora Vera Terezinha Molineiro, mãe do nosso querido amigo e colega também, doutor José Osvaldo Molineiro, que é procurador de justiça aposentado e ex-presidente da nossa Associação Paulista do Ministério Público. Falecimento no dia 19 de maio de 2023. Falecimento da senhora Helena Nelson Macedo, mãe do doutor Ronaldo Porto Macedo Júnior, que é procurador de justiça aposentado também. Ela é tia da doutora Márcia Leite Macedo, que é 110ª promotora de justiça criminal aqui da Barra Funda. Falecimento em 22 de maio de 2023. E, por fim, falecimento da senhora Maria Aparecida Ferreira Souza Dibe, mãe do nosso colega Alberto Carlos Dibe Júnior, que é procurador de justiça da Procuradoria Criminal, 129º, falecimento em 22 de maio de 2023. Colegas, acho que podemos aprovar votos de pesar pelos falecimentos mencionados. Podemos? Sim. Dito isso, passamos ao momento das manifestações dos ilustres membros deste colegiado. Com a palavra, o primeiro hoje, o doutor Saad Maslum. Por favor, doutor Saad. Muito obrigado, doutor Mário. Eu quero primeiramente saudar Vossa Excelência, digno Procurador-Geral de Justiça. Saúdo também o eminente Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Motauri, a secretária, eminente secretária deste Conselho Superior do Ministério Público, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Saúdo de igual forma o excelentíssimo senhor doutor Pedro de Jesus Giuliotti, doutor Marco Antônio, seja bem-vindo de volta, espero que esteja bem, doutor Marco.
Cumprimento também o doutor Antônio Carlos da Ponte, o eminente conselheiro, hoje decano aqui, doutor Jurandir Marsura, o doutor Bonilha também, bem como os integrantes do Ministério Público que nos assistem virtualmente e aqueles que trabalham permitindo a realização desta sessão. Eu gostaria, senhor Procurador-Geral, de me referir novamente a um tema que foi levantado aqui, neste colegiado, na sessão anterior, que diz respeito à resolução dessa Procuradoria-Geral, juntamente com a Corregedoria e o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, a resolução 1618, que diz respeito ao NPP, Acordo de Não Persecução Penal. Naquela ocasião, na sessão anterior, certamente Vossa Excelência já teve conhecimento, está na ata, nós demonstramos aqui, ou melhor, nós pugnamos aqui pela suspensão dessa resolução diante da insatisfação de diversos membros do Ministério Público, promotores de justiça. Naquela ocasião, nós ressaltamos o recebimento de diversas manifestações de promotores de justiça da capital e do interior, bastante insatisfeitos, demonstrando que essa resolução, senhor Procurador-Geral, senhor Corregedor, ela carece de um debate. O Ministério Público do Estado de São Paulo tem essa tradição de sempre procurar lapidar seus atos, suas resoluções, porque nada é perfeito, nada nasce perfeito, tudo é possível de lapidação, de melhoria, e nos parece que esse é o caso para que se estenda esse debate a respeito dessa resolução, buscando facilitar a vida dos promotores de justiça já tão assoberbados. Eu faço referência, não vou me alongar, eu faço referência ao que já foi dito, ao que está escrito na ata da sessão anterior, essa que nós aprovamos agora, e reiterar o pedido para a suspensão dessa resolução, ampliando-se o debate. No mais, desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado. Na pessoa, excelentíssimo presidente deste egrégio conselho, saúdo todos os componentes desse colegiado. Saúdo os colegas que nos assistem e os nossos valorosos funcionários. Senhor presidente, eu pretendo me manifestar aqui a respeito de dois temas, o acordo de não persecução penal e a democratização do Ministério Público. Acordo de não persecução penal, senhor presidente. Não há dúvidas de que a forma da resolução do acordo de não persecução penal já estava consolidada no Ministério Público e com resultados positivos, não há dúvida nenhuma disso. Não há dúvidas de que as promotorias de justiça não estão aparelhadas para realizar o acordo de não persecução penal no formato da resolução editada pelo órgão especial e pela Procuradoria-Geral de Justiça. E, por isso, causou uma grande comoção geral. Uma comoção que nós trouxemos na reunião passada, que nós discutimos essa discussão. E depois dessa discussão travada aqui no Conselho sobre a resolução, os promotores de justiça estão se mobilizando legitimamente para pleitear uma nova discussão a respeito dessa resolução. E dentro daquele entendimento, senhor presidente, de que os órgãos da administração existem, entre outras atribuições, para tomar medidas que colaborem, facilitem e auxiliem o trabalho dos colegas da linha de frente, eu sugiro para Vossa Senhoria o seguinte, que o senhor se antecipe a esse legítimo suspenda imediatamente a citada resolução e realize um amplo e abrangente debate com a classe. Não um bate-papo, como meritoriamente fez o Calcrim, mas um amplo debate, inclusive
ouvindo este egrégio conselho. Então, são os dois requerimentos que eu faço a Vossa Excelência, que suspenda imediatamente a resolução e realize um abrangente debate com toda a classe, para que a gente volte a discutir essa resolução que é tão importante para o Ministério Público. Gostaria também, e vou passar a tecer alguns comentários sobre a democracia interna do Ministério Público. Eu li nas páginas do Ministério Público que o senhor esteve em Bauru para os diálogos sobre a democracia interna. Como o senhor vem fazendo tais reuniões com promotores de justiça há um bom tempo, eu acredito que já pode ter percebido que a maioria da classe é amplamente favorável à tese da elegibilidade dos promotores para os cargos da administração superior, inclusive para a PGJ, com algumas restrições. Nós já foram feitas várias consultas aqui no Ministério Público e o placar é sempre favorável a essa elegibilidade do promotor com restrições. Não sei se Vossa Excelência se convenceu que a democratização é fundamental para o futuro do MP. Ela tem dado certo em outros estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Mas ainda assim eu pergunto ao senhor, qual é o próximo passo? Como o senhor vai encaminhar esse processo que se iniciou com os tais diálogos? Lembrando que o senhor está no último ano de sua gestão. Vai submeter essa discussão ao órgão especial? Em caso positivo, quando pretende fazer? E se o senhor se convencer da necessidade da democratização, o senhor vai trabalhar de fato pela sua aprovação no órgão especial? Lembro que a última consulta feita ao órgão especial sobre a democratização do MP, penso que o então procurador-geral, na época, trabalhou contra a sua aprovação. Por quê? Porque ele apresentou a matéria no último dia do recesso, para que fosse discutida. O plenário estava vazio, reprovaram a democratização no MP, um plenário vazio, com a maioria já afastado ou não presente por força do recesso parlamentar. Espero, sinceramente, que Vossa Excelência não faça isso, né? Para finalizar, eu gostaria de citar duas medidas dignas de nota da sua gestão, né? A primeira, a transparência nos valores pagos pela classe. Anteriormente, até a chegada do senhor, ninguém sabia quanto que queria receber, quando é que você vai receber suas férias, que dia que você vai pagar os atrasados. Eu me lembro que numa reunião o senhor estava até aqui. Eu cheguei para o então procurador-geral, falei, doutor, como é que vai ser os pagamentos do final do ano? A classe está ansiosa, ninguém sabe de nada. O procurador-geral me olhou, me olhou, levantou da cadeira, veio na minha cadeira aqui, eu estava sentado ali. Giuliotti, quando a gente não tem nada para falar, a gente dá um abraço no amigo. Então, ninguém sabia nada de pagamento e o senhor implantou. Hoje, todos já sabem o que vai receber, de que forma que vai receber, quando vai receber. E a segunda, o pagamento de férias para todos de forma igualitária e democrática, certo? Para implantar esse democrático pagamento, com certeza o senhor enfrentou resistências, e as mesmas resistências ainda mais duras que enfrentará no tema que ora tratamos, democratização no MP. Mas se Vossa Excelência vencer essa batalha, poderá escrever no seu currículo e contar para os seus netos que democratizou o MP. Pelo futuro do MP, pelo futuro dos promotores que estão aí ingressando na carreira, eu espero que o senhor consiga, até o fim da sua gestão, democratizar o Ministério Público e escrever isso na sua biografia. Era isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Giuliotti. Com a palavra, doutor Marco Antônio Ferreira Leite. Senhor Procurador da Justiça, doutor Mário Luiz Arrubo, a quem peço licença para saudar a todas e todos os presentes nesta sessão. Senhor Procurador-Geral, sou do mesmo concurso que Vossa Excelência. Estamos no Ministério Público há 34 anos, há quase 34 anos. Desses 34 anos, e sem querer dizer aqui ou fazer aqui um protagonismo de que fosse um programa popular Essa é Sua Vida, afora os 2
primeiros anos que eu passei como substituto, eu vim para a capital em 1993. E desde 1993, até quando ocupei o cargo nesse Conselho Superior, cargo eletivo no Conselho Superior do Ministério Público, eu estive sempre nas promotorias e nas procuradorias criminais. Talvez aqui, com relação a todos os demais colegas conselheiros, eu posso dizer que talvez eu tenha sido um dos primeiros a participar da aplicação da Lei 9.099 de 95, quando ela simplesmente, a lei foi editada e ela nos foi apresentada e até se brincou na época, se transformou um se vira nos 30. Essas audiências são realizadas ao final de cada pauta de audiência das várias, que fizeram às vezes antes ou só às sextas-feiras, mas elas vinham funcionando e vinham sendo aplicadas de uma forma resolutiva, num dos primeiros modelos que nós tivemos de justiça consensual ou justiça negociada. No primeiro momento, isso trouxe um relativo espanto, porque no crime não pode haver sorrisos. Ninguém pode se sentir feliz em ser punido, penalizado, e também ninguém pode se sentir feliz em penalizar alguém. A justiça consensual veio como sendo uma maneira de amenizar, de aplacar esses dois lados e fazer com que possa, nessa justiça negociada, se implantar pelo menos um princípio, um arremedo, ou pelo menos de justiça que se possa ser aplicada em todos os seus consensos. A resolução mencionada, o 1618, ela de fato, como foi dito por vosso centro de apoio, ela de fato, como nós vemos constantemente presentes nessa sessão do Conselho Superior, subprocuradores gerais, inclusive de integração entre instâncias, subprocuradores gerais, que nós vemos constantemente em matérias jornalísticas ou em matérias da nossa página institucional, e com responsabilidade, e vejo que bastante protagonista, proativa, em conversar com os membros das instâncias, das primeiras instâncias, os membros das longínquas comarcas, que são aqueles que estão, numa expressão que eu não gosto de utilizar, mas que é uma expressão real, que estão realmente no chão da fábrica. São aqueles que realmente sabem o que está em escolha. Eu ouvia de meu velho pai, que por sua vez ouvia do seu velho pai, e assim sucessivamente, que nós não podemos ser protagonistas de erros. E sei que Vossa Excelência é uma pessoa democrata, e sei que Vossa Excelência é uma pessoa preocupada com a sua biografia em deixar um registro para a classe. Senhor Procurador-Geral, essa resolução, ela não está atingindo o digno corregedor, aquilo que ela deveria atingir. Esta movimentação na carreira não pode ser tratada como foi dito e mencionado pela assessoria de Vossa Excelência. Nós vamos agir de maneira sensata e ponderada. Abre aspas. Nós não vamos transformar isso em um fla-flu. Fecha aspas. A despeito da pouca felicidade nesta afirmação de transformar um fla-flu, seria um fla-flu com um jogo pré-marcado ou desproporcional em relação ao seu resultado. A resolução, ela não está agradando a ninguém. Nem mesmo o Poder Judiciário, nem mesmo a Defensoria Pública. Nós estamos encontrando entraves que precisam ser dialogados. Eu concito, Vossa Excelência, eu concito o digno corregedor, se não é o caso de suspensão imediata desta resolução e abrir um debate com a classe. Ouvir aqueles que estão afastados dos gabinetes, aqueles que estão no dia das suas promotorias e podem nos dizer o que seria mais ou o que não seria menos adequado nesse sentido. De um outro lado, senhor Procurador-Geral, eu tenho aqui à minha frente, eu fui fazer uma pesquisa e recebi posteriormente, uma resolução de Pernambuco, de 16 de 2022,
que estaria regulamentando o auxílio acervo. E eu já perguntei a Vossa Excelência se nós temos alguma expectativa, assim como também em relação ao ATS, em relação a estas duas verbas, que eu me sinto até desconfortável, porque não é a primeira vez que eu faço essa indagação a Vossa Excelência, e a resposta é sempre a mesma, que a diretoria-geral está em discurso, nós temos de uma maneira mais rápida e mais transparente o possível, porque não há nenhum segredo em se reclamar aquilo que nos é de direito. Agradeço o uso da palavra, como agradeço as palavras de saúde que me foram direcionadas, por conta de estar retornando hoje, posso assegurar que retorno hoje com a saúde recobrada e com o coração realmente restabelecido. Muito obrigado pela palavra. Com a palavra o doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar a todos os colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público. Quero também saudar aos nossos colaboradores, sem os quais seria impossível a realização da presente sessão, e fazer um destaque todo especial aos colegas do Ministério Público que acompanham via remota a realização da presente reunião. Inicialmente, eu quero registrar aqui que o Ministério Público de São Paulo hoje está mais pobre, com a aposentadoria do eminente Procurador de Justiça, Dr. Alfredo Coimbra. Um colega exemplar, leal, um promotor extremamente competente que brilhou em todas as comarcas aonde passou, em especial quando atuou no 3º Tribunal do Júri da Capital. Posteriormente, durante um período bastante acentuado, ele prestou serviços na Procuradoria de Interesses Difusos e Coletivos, e ali também teve um destaque todo especial. Era uma voz sempre ouvida, sempre respeitada por parte não só de seus pares, mas também pelos desembargadores e advogados que com ele trabalharam. Dr. Alfredo atuou na Procuradoria Criminal com igual brilho, e essa decisão de aposentadoria, evidentemente, inaugura uma nova fase, a qual eu desejo que ele tenha muito sucesso, mas não posso, de maneira alguma, deixar de registrar a importância do trabalho do Dr. Alfredo Coimbra, que pode ser apontado, sim, como um promotor de justiça na acepção mais verdadeira do termo. Quero também manifestar minha preocupação com os termos da resolução conjunta emitida pela Procuradoria-Geral de Justiça, pela Corregedoria e pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Aliás, esse foi um tema debatido de forma intensa na última reunião desse colegiado. Convém aqui explicitar que ninguém no Ministério Público é contrário ao acordo de não persecução penal, dada a sua discricionariedade regrada e o poder que confere ao Ministério Público, em especial ao Ministério Público de primeira instância, que é responsável pela maior parte das propostas de acordo de não persecução penal. Então, é importante aqui ficar registrado que absolutamente ninguém se insurge contra a necessidade de fortalecimento do acordo de não persecução penal, o que já vem sendo feito pelos promotores de justiça que atuam na trincheira junto às promotorias criminais de todo o estado de São Paulo. Agora, não é menos verdade também que uma resolução de tamanha magnitude ela precisa ser debatida de forma horizontal, de forma propositiva e democrática, mesmo porque nenhum de nós tem compromisso com o erro. E a instituição ela também não pode, de maneira alguma, ter dificuldades no sentido de avançar, de reconhecer a necessidade de adequações e, mais do que isso, trazer à baila a oportunidade de fortalecimento. A resolução, nos moldes como ela foi editada, ela inova em alguns aspectos, como naquele que prevê acordo de não persecução penal em ações penais de iniciativa privada, tema esse controvertido na doutrina, não é? E não mencionado expressamente no corpo do artigo 28A do Código de Processo Penal,
ela ignora o trabalho que foi realizado pelos promotores que conseguiram, juntamente com o Poder Judiciário e com o auxílio da advocacia, viabilizar a sua aplicação, e, ao mesmo tempo, ela se mantém silente quanto a temas extremamente importantes, como os mandados de criminalização. Se seria possível ou não proposta de acordo de não persecução penal em relação a crimes praticados sem o emprego de violência à pessoa ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, quando o bem jurídico protegido estivesse também estampado no próprio corpo constitucional, não como uma faculdade, mas como uma obrigação de enfrentamento por parte do Estado brasileiro. Nós tivemos, no último dia 12 de maio, a edição de uma súmula vinculante por parte do Supremo Tribunal Federal, extremamente preocupante. Uma súmula vinculante que permite a fixação de regime aberto, com possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a sentenciados não reincidentes em hipóteses versando sobre tráfico privilegiado de entorpecentes. Eu não tenho dúvida que o próximo passo será a defesa da possibilidade de acordo de não persecução penal em situações envolvendo tráfico privilegiado. O Supremo também já teve oportunidade de se manifestar no sentido da possibilidade de acordo de não persecução penal em feitos que já contavam com provimento jurisdicional. Isso mostra a necessidade de um Ministério Público se antever em relação a esses temas e esses assuntos tão caros. Me parece que não é possível se cogitar da aplicação dessa resolução quando houver ofensa a mandados de criminalização, quando nós estivermos, sim, diante de crimes políticos, aqueles que atentam contra a existência, contra a organização e a manutenção do próprio Estado democrático, e muito menos naqueles cometidos contra a administração pública, não é? Há quem venha defendendo o acordo de não persecução penal, até mesmo em hipóteses de corrupção, não é? Um tema que não deve ser objeto de chacota, não é? Muito pelo contrário, dada a sua importância e gravidade, porque aqui nós estamos falando não só no respeito incontinente ao patrimônio público, mas à moralidade administrativa, que não pode ser de maneira alguma descurada ou colocada em segundo plano. De tal modo, eu quero aqui me associar às preocupações dos conselheiros que me antecederam, os colegas Saad Maslum, Pedro de Jesus Giuliotti e Marco Antônio Ferreira Lima, e também apontar que, em meu sentir, o correto seria a suspensão dessa resolução conjunta, reabrindo a discussão, o diálogo e permitindo, a partir daí, que o Ministério Público realmente tivesse condições de fazer um documento que refletisse os anseios da classe e, principalmente, um documento lastreado na experiência daqueles que não estão fechados nos gabinetes, mas estão enaltecendo diariamente, por intermédio do seu labor, o nome e a credibilidade do Ministério Público. Todos nós somos favoráveis à tese de que o Ministério Público ele tem que, evidentemente, dirigir, não ser dirigido. Agora, ter iniciativa não pode se confundir com ato tresloucado, que eventualmente não conte com estrutura dentro da própria base. Tenho a plena convicção e certeza que não foi esse o objetivo, muito pelo contrário. A ideia de resolução ela é muito bem-vinda, assim como é bem-vinda a oitiva e, sobretudo, a escuta de toda a classe. Então, é nesse sentido que eu me manifesto, também referendando a proposta de suspensão da resolução, do restabelecimento do debate para aperfeiçoamento e adequação em relação à aplicação desse instituto de tanta importância para o Ministério Público brasileiro. É o que eu tenho a considerar.
Dr. Jurandir Norberto Marsura. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Inicio cumprimentando Vossa Excelência, Dr. Mário Lissarrubo, digníssimo Procurador-Geral de Justiça. Saúdo também o nosso eminente Corregedor-Geral, Dr. Motaurice Oquete de Souza, a nossa secretária do Conselho, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, e os conselheiros aqui presentes pela ordem de votação, Dr. Saad Maslum, Dr. Pedro de Jesus Giuliotti, Dr. Marco Antônio Ferreira Lima, Dr. Antônio Carlos da Ponte e Dr. José Carlos Mascari Bonilha. Cumprimento a todos os integrantes do Ministério Público e funcionários que nos assistem, e não tenho comunicações a fazer. Desejando a todos uma boa reunião. Muito obrigado, doutor Jurandir Marsura. Com a palavra, a nossa secretária, a doutora Tatiana Bicudo. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral, digníssimo doutor Corregedor, nobres membros do Conselho, saúdo a todos na pessoa do doutor Jurandir Marsura, nossos servidores que nos assistem nessa reunião, colegas que assistem de forma virtual. Cumprimento a todos e desejo uma boa reunião. Obrigado, doutora Tatiana Bicudo. Com a palavra, o doutor José Carlos Bonilha. Senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, que este conselho preside, colegas de colegiado, senhoras e senhores servidores e colaboradores, e a todos aqueles que nos assistem, eu desejo que tenhamos todos uma ótima tarde de trabalho. Aproveito, evidentemente, a oportunidade do uso da palavra que me é franqueada para insistir no tema atinente ao acordo de não persecução penal, cuja discussão foi iniciada na sessão passada e este conselho se debruçou tecendo considerações a respeito do seu teor, da sua pertinência, da sua conveniência. A ata que aprovamos hoje reproduz as falas apresentadas na semana passada por estes conselheiros e também pela ilustrada conselheira secretária doutora Tatiana. Sobreveio, no curso desta semana, uma manifestação bastante substanciosa, construída, elaborada e firmada por valorosos e valorosas colegas que apresentam um pleito convergente com aquele que apresentamos na sessão passada. Nós aqui estamos e falamos não só em nome próprio, mas por conta da eleição pela classe, temos que ser porta-vozes dos anseios, das reivindicações de toda a classe. E isso ocorreu na sessão passada, e a prova de que estávamos abordando tema caro e relevante para todos nós adveio em corroboração com esse abaixo-assinado, cuja existência fiz alusão, que em seu teor aponta ao encontro do que falamos na sessão passada, algumas imperfeições da Resolução 1618, editada a partir do artigo 28A do Código de Processo Penal, resolução conjunta da Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça, Corregedoria-Geral do Ministério Público e Colégio de Procuradores, por intermédio do seu órgão especial. É evidente que poderíamos aqui esmiuçar
cada uma das normas contidas na resolução, e isso já foi feito com maior brilho pelos colegas que me antecederam, no que diz respeito a aspectos estritamente técnicos, jurídico-penais e processuais penais. Eu, no entanto, radico a minha fala em alguns pontos que, a seguir, procurarei resumidamente traduzir. Tendo-se em vista, em primeiro lugar, que essa norma do 28, a despeito da inexistência de resolução, vinha sendo cumprida de forma bastante satisfatória e até mesmo exitosa pelos promotores de justiça que protagonizavam o acordo, a celebração do acordo de não persecução penal. No entanto, se entendeu por bem editar uma resolução para normalizar de forma a regulamentar, digamos assim, o 28A do Código de Processo Penal. É importante fixar-se uma vez mais que essas obrigações e esses deveres que passaram a ser impostos aos promotores e promotoras de justiça que trabalham na linha de frente, não vieram acompanhadas da necessária estruturação das promotorias de justiça. Noutras palavras, é sabido que muitas promotorias de justiça não estão suficientemente guarnecidas, satisfatoriamente dotadas de estrutura para cumprir aquilo que a resolução impõe aos membros do MP. Há a necessidade de, paralelamente à resolução, oferecer-se uma estrutura mínima, adequada, consentânea com a realidade, para que os promotores possam se desincumbir desse mistério de forma satisfatória. Igualmente, ao que consta, a resolução foi verticalizada e não foi gestada e concebida após um prévio e amplo debate com aqueles que se encontram na linha de frente e, mais do que ninguém, têm subsídios a oferecer quando se imaginar a necessidade de confecção de uma normatização. Portanto, quer porque a situação de realização e celebração do acordo de não persecução já vinha sendo adequada e satisfatoriamente verificada pelos promotores e promotoras, quer por conta das imperfeições técnicas contidas na resolução, quer pela falta de estrutura oferecida às unidades do Ministério Público, quer ainda por não ter sido fruto de um prévio, aprofundado, amplo e horizontal debate com toda a classe, nos pareceu em sessão passada que a melhor alternativa seria, por ora, a sustação dos seus efeitos, até que essas imperfeições pudessem ser corrigidas, pudéssemos trabalhar com vistas ao seu aperfeiçoamento. E ao encontro dessas posições adotadas na sessão passada, veio, portanto, esse abaixo-assinado, não é? Firmado, subscrito por uma quantidade significativa de grandes nomes do Ministério Público da primeira instância, que igualmente postulam pela suspensão dos seus efeitos. Eu gostaria, portanto, de agradecer enormemente essa nova oportunidade de me manifestar sobre esta resolução 1618 de 23 e postular humildemente que haja uma reflexão a respeito da pertinência de se suspender os seus efeitos até que tudo isso seja satisfatoriamente equacionada e que possamos, a administração superior, é verdade, eu não me incluo nos órgãos que participaram da sua edição, mas que possamos, enquanto Ministério Público, elaborar uma normatização que vá ao encontro da aspiração da classe e, por conseguinte, da sociedade, e que possa ajustar-se, que possa se adequar à realidade, que é o que todos nós aguardamos e esperamos.
É louvável que a administração superior se debruce sobre esse tema, mas é imperioso que a administração ouça os promotores que estão, como se diz, entre aspas, na trincheira, na linha de frente, no chão de fábrica. Esses, sim, valorosos e valorosas colegas, têm subsídios, expertise e condições de colaborar para uma normatização, que é o que todos nós aguardamos. Eu devolvo a palavra ao presidente dessa sessão, não sem antes agradecer pela oportunidade de novamente me manifestar. Muitíssimo obrigado. Doutor Maurício Oquete Souza, o nosso corregedor-geral. Excelentíssimo senhor doutor Mário Luiz Sarrubo, nosso procurador-geral de Justiça, presidente desse colegiado, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária, peço vênia para, em nome de Vossa Excelência, saudar a todos os eminentes integrantes desse colegiado, assim como a nossos servidores e todos aqueles que participam virtualmente aqui acompanhando esta sessão. Senhor presidente, eu inicialmente gostaria aqui de fazer 2 registros breves, ou 3. O primeiro deles é de aderir à manifestação do conselheiro Dr. Antônio Carlos da Ponte relacionado ao colega Alfredo Coimbra. Né? Sua Excelência falou da atuação do doutor Alfredo no júri, na Procuradoria Criminal, e eu iria emendar, falando, né, como é eclético o doutor Alfredo, que pontificou na minha Procuradoria de Difusos como se um veterano na área fosse. Deixou ali muitas saudades, um colega excepcional, extraordinário, que honra e muito os quadros do Ministério Público. Então, eu gostaria inicialmente de aderir a essa manifestação do doutor Antônio Carlos da Ponte. Eu gostaria também, senhor presidente, de fazer 2 registros. Um da semana passada, né, estivemos em correição junto ao Gaema Pardo, em Ribeirão Preto, na semana passada. O doutor Hamilton Alonso Júnior nos acompanhou e o doutor Hamilton Alonso Júnior proferiu uma excepcional palestra aos colegas da área de difusos de toda a região ali do Núcleo Pardo, acerca das interfaces entre primeira e segunda instância, acerca dos posicionamentos de nossos tribunais superiores, das peculiaridades de recursos especiais extraordinários, enfim, foi um verdadeiro sucesso. E à tarde, na terça-feira, estive numa reunião da rede de proteção ambiental do Gaema, também lá da região do Pardo, na Promotoria de Justiça de Ribeirão Preto, e ali pude ver a integração extraordinária dos colegas, né, a doutora Cláudia, o doutor Guilherme, hoje integrantes do Gaema, junto a todos os demais atores relacionados à área de proteção ambiental. Uma atuação proativa, uma atuação efetiva, uma atuação coesa, uma parceria extraordinária que levou, senhor Procurador-Geral, a redução do número de incêndios naquela área numa proporção de 90%. Atuação firme e coesa e uniforme e coerente e conjunta do Ministério Público, por seu Gaema do Pardo, com os demais atores, Polícia Ambiental, bombeiros, municípios, em síntese, com os demais atores da área. Então, esse meu registro de elogio àqueles 2 colegas, assim como a todos os nossos parceiros que conseguiram um resultado social tão expressivo fruto dessa parceria. E também outro registro, hoje estamos em correição junto ao GAECO do Vale do Paraíba, né? A doutora Liliana está conduzindo hoje os trabalhos correcionais junto ao GAECO do Vale do Paraíba, e lá estamos com a doutora Marta de Toledo Machado, que hoje de manhã também proferiu uma palestra muito proveitosa, muito profícua aos colegas da área criminal de toda a região, e justamente na mesma linha daquela proferida pelo doutor Hamilton, só que, obviamente, com viés voltado à esfera de atuação criminal do Ministério Público. Então, os nossos agradecimentos também aqui à doutora Marta de Toledo Machado, por estar ao nosso lado, assim como o doutor Hamilton, e para podermos, por meio deles, termos esse elo com a primeira instância, termos essa possibilidade, dialogarmos e assim termos uma atuação institucional cada vez mais profícua. Feito esse registro, senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer algumas anotações. Primeira delas, né, eu sempre disse, Vossa Excelência é a maior testemunha disso, que eu tenho não uma vice-corregedora, eu tenho uma co-corregedora geral do Ministério Público. A doutora Liliana Mercadante Mortari não é minha substituta. Ela é a titular da Corregedoria Geral do Ministério Público, tanto quanto eu sou. E, nesse sentido, as nossas atividades de condução
dos trabalhos da Corregedoria Geral são sempre partilhados. Hoje é uma prova. Ela está em correição e eu estou na sessão. Semana passada eu estava em correição e ela estava na sessão. A doutora Liliana, portanto, é a voz da Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, tanto quanto eu sou. E digo mais, no trabalho conjunto feito para a elaboração da resolução da ANPP, quem coordenou os trabalhos pela Corregedoria Geral foi a doutora Liliana Mercadante Mortari. Até porque, obviamente, os conhecimentos de Sua Excelência acerca de processo penal são em muito superiores aos meus. Então, aqui os meus agradecimentos à doutora Liliana, a minha reiteração de que ela é a minha co-corregedora e uma parceira extraordinária. E tudo que ela aqui disse na semana passada, eu jamais teria condições técnicas de dizer com o mesmo cabedal de conhecimento, senhor presidente. Então, eu, em primeiro lugar, reitero as palavras ditas aqui pela doutora Liliana, em nome da Corregedoria Geral do Ministério Público, na sessão passada, acerca do ANPP. Mas eu gostaria também de fazer algumas breves considerações, sem me alongar muito, senhor presidente. Na primeira delas, eu vou invocar o testemunho aqui do doutor Jurandir Norberto Marsura. Era 1990, Lei Federal 8.069/90 vinha a lume. Com as mãos do doutor Jurandir, do doutor Paulo Afonso Garrido de Paula, do doutor Munir Cury, o Ministério Público de São Paulo, pela mão de suas excelências, teve uma participação decisiva na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 1990, por meio do ECA, surgiu a oitiva informal do adolescente infrator. Até então, à luz do Código de Menores anterior, tudo era feito pelo judiciário. O promotor era um agente de menor importância nessa área. Pois bem, a partir daquele momento, o ECA nos trouxe protagonismo. Trouxe a nós ali o dever de ouvir inicialmente o adolescente infrator, de colher as suas declarações e de tecermos, como agente político que efetivamente somos, as considerações e decidirmos acerca das providências que deveriam ser engendradas naquele caso concreto. Não tínhamos um funcionário. Não tínhamos nada além da máquina de escrever em nossas promotorias. Não me lembro de ninguém, doutor Jurandir, por isso invoco o testemunho de Vossa Excelência, dentro do Ministério Público, ter se rebelado com essa falta de estrutura ou ter, de outro lado, dito, não iremos fazer porque não temos condições. Nós vimos ali uma possibilidade enorme de incremento de nosso potencial de atuação, de nossa força de agentes políticos, e abraçamos essa possibilidade com ardor. Se estiver mentindo, doutor Jurandir, peço a Vossa Excelência que me corrija. Nós tivemos, em 2020, a aprovação pelo Colégio de Procuradores de Justiça da resolução número 1193, que regulamentou o acordo de não persecução civil. Nós tivemos, em 2021, a aprovação, igualmente pelo Colégio de Procuradores de Justiça, da resolução 1342, que regulamentou todo o iter procedimental de investigações e inquérito civil, e revogou a antiga resolução, e já tradicional resolução 484. Uma resolução de fôlego, uma resolução que ampliou em muito nossas margens de atuação. Não me lembro de nenhum movimento assemelhado ao que hoje vemos em relação à ANPP. E confesso, senhor presidente, que me deparando com os termos de um abaixo-assinado, me surpreenderam alguns aspectos relacionados a ele. E, de outro lado, outros aspectos me confortaram. O primeiro deles, Vossa Excelência, discute-se ali se Vossa Excelência teria atribuição privativa para editar a resolução ou se ela seria do órgão especial. Eu desde logo antecipo, senhor presidente, eu não vou entrar aqui em considerações de ordem técnica, mas eu louvo Vossa Excelência pelo espírito democrático de, ainda que fosse de atribuição privativa de Vossa Excelência, distribuir entre os órgãos da administração superior do Ministério Público o tratamento dessa matéria, socializá-la à corregedoria e socializá-la ao órgão especial. Isso revela espírito democrático, revela que, se o caso de ser competência exclusiva de Vossa Excelência teve a grandeza de distribuir essa competência, de partilhar responsabilidades, de partilhar decisões. E isso é extremamente louvável. Mas a partir do momento, senhor Procurador-Geral, em que o Procurador-Geral de Justiça transmite ao órgão especial a decisão desse tema,
partindo-se de uma premissa que eu tenho por equivocada, de que a atribuição é privativa do procurador-geral, a partir do momento em que ele subestabelece, e o órgão especial, de forma unânime, chancela esta ANPP, eu tenho para mim, senhor procurador-geral, que a decisão do colegiado não pode ser revertida ou suspensa por ato monocrático de Vossa Excelência. Ela deve ser necessariamente submetida àquele sodalício, até porque isso é mais uma prova de respeito à democracia e à partição de atribuição entre os órgãos de administração superior do Ministério Público. Gostaria também de dizer, né, que a independência funcional, tal como posta nesse abaixo-assinado, não pode em nenhum momento significar que nós tenhamos aqui a independência funcional como um direito do promotor ou da promotora, do procurador ou da procuradora de justiça de optar pelo procedimento que entenda o mais correto. Liberdade de convicção e independência funcional se dá nos termos estritos da lei. Nesse sentido, senhor presidente, nós não podemos ter uma instituição que seja neurótica. E apesar dos pesares, de falar-se que os promotores e as promotoras são quem tem realmente a linha diária daqueles termos, isso é verdade. A Corregedoria Geral tem pleno domínio do que se passa na área da ANPP no Estado inteiro, porque ela percorre o Estado inteiro diuturnamente. E não se pode conceber com a devida vênia que, estou aqui ilustrando, em Presidente Prudente, o procedimento adotado na ANPP seja um, e em Araçatuba seja outro diametralmente oposto. Há, ao lado da independência funcional, algo que se chama unidade institucional. E a unidade institucional repudia uma atuação neurótica e descompassada entre órgãos do Ministério Público que se situam em comarcas ou que trabalhem perante órgãos jurisdicionais distintos. Daí a imprescindível necessidade de regrar-se o procedimento e regrar-se de acordo com os ditames da lei. Esse regramento nosso, senhor Procurador-Geral, já foi objeto de regramento em diversos outros ministérios públicos estaduais. Não soube de nenhum tipo de reação que tenha chegado sequer perto aqui onde enfrentamos em São Paulo, acerca de temas exatamente da mesma cepa e que receberam exatamente o mesmo tratamento. Esta mesma questão, senhor Procurador-Geral, está pautada pelo CNMP para a sessão de 30 de maio. O CNMP vai regrar esta questão e vai regrá-la na linha do nosso regramento, tenho a mais absoluta convicção disso. E, nesse sentido, senhor presidente, o Ministério Público é uma instituição. O Ministério Público não é cada um, como se fosse Dom Quixote, ditando como proceder ante um instituto tão complexo e importante quanto o da ANPP. Pautadas ou postas nessas premissas e partindo um pouco adiante, senhor presidente, disse também que esse abaixo-assinado, em certa medida, me traz alento. Por que me traz alento? Porque todas as questões apontadas nesse abaixo-assinado são puramente pontuais, nenhuma estrutural. Não há nenhum tópico que diga que estruturalmente esta resolução esteja incorreta. São tópicos. São questões puramente pontuais. E quando vem um abaixo-assinado trazendo essas questões pontuais, eu recebo esse abaixo-assinado sob esse prisma, senhor presidente, como uma proposta de colaboração para o aperfeiçoamento da resolução. E, obviamente, todos nós estamos abertos ao aperfeiçoamento. Fiz referência à resolução 1193 da ANPC. Depois de publicada essa resolução, vieram sugestões de aperfeiçoamento. E a Administração Superior do Ministério Público prontamente as analisou e algumas alterações pontuais foram feitas para esse aperfeiçoamento. Quando surgiu a resolução 1342 do inquérito civil, a mesma coisa. Algumas sugestões vieram muito bem-vindas, foram estudadas e as adaptações necessárias foram feitas. Não há de ser diferente quanto à resolução da ANPP. O fato de ela precisar de eventuais ajustes, o fato de eventuais apontamentos deverem ser feitos ou não, tudo isso, eu creio, será objeto da mais legítima boa vontade de Procuradoria-Geral, de Corregedoria e de órgão especial. Agora, o que nós, administração superior, não poderíamos deixar de fazer seria nos omitirmos no regramento de uma questão
tão relevante e deixarmos ao talante exclusivo do CNMP a possibilidade de nos impor pela abaixo esse regramento. Temos hoje uma resolução, temos hoje o caminho a ser traçado no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo. Construímos nós, não somos forçados a construir a partir de um órgão externo, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, a partir do que temos posto, estamos todos abertos e sempre estaremos a discutirmos eventuais vicissitudes, eventuais problemas de aplicação prática e trabalharmos sobre esses problemas para termos sempre o aperfeiçoamento que se mostre necessário para uma resolução que nasceu muito bem feita, muito bem estruturada, tanto que os apontamentos feitos por esse abaixo-assinado são ínfimos, perto da envergadura, da grandeza e da importância dessa resolução, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Motauri, o nosso corregedor-geral. Eu quero aproveitar a oportunidade para, como já foi feito aqui por outros colegas de colegiado, enaltecer a figura do doutor Alfredo Coimbra, um grande promotor de justiça de júri, trabalhando em grandes júris, um grande promotor de justiça atuando na Procuradoria de Difusos, como bem pontuado pelo nosso corregedor aqui, já atuava ali ainda jovem, mesmo promotor de justiça, quando chegou à segunda instância designado, já se apresentava como um veterano nos temas atinentes à Procuradoria de Difusos, promoveu-se para a Procuradoria Criminal e, nos últimos anos, foi para além de um grande profissional do Ministério Público, permitam-me expressar aqui, foi um querido amigo que me ligava aos finais de semana, com quem eu tinha a oportunidade de trocar ideias, de pensar e de receber as luzes. Não é? Então, Alfredo Coimbra realmente deixará um espaço aqui no nosso coração, um espaço profissional importante na nossa instituição Ministério Público, mas continuará, evidentemente, sendo um fraterno e um queridíssimo amigo e um grande profissional nos novos voos que dará na sua já brilhante carreira na área jurídica. Quero me associar ao doutor Motauri quando fala dos GAEMAs, né, e notadamente do GAEMA por ele visitado. Os GAEMAs têm feito um grande trabalho. Quero aproveitar para enaltecer também o GAEMA de São Sebastião, ali litoral norte, tem feito um trabalho brilhante. Ontem, em reunião com vários secretários de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Casa Civil, estamos aqui até quase 9 da noite, junto com os promotores do GAEMA Litoral Norte, procurando encontrar soluções e caminhos para a melhoria de São Sebastião região, para a acomodação daquela população que vivia nas encostas, e o nosso Ministério Público tem, de fato, feito aí um brilhante trabalho. E tenho certeza que o doutor Motauri encontrará também no GAECO, Vale do Paraíba, onde está lá a nossa querida doutora Liliana, ótimos trabalhos, uma boa estrutura, e eu tenho certeza que será, mais uma vez, ratificada o bom trabalho, o excelente trabalho realizado pelos colegas do Ministério Público. Bom, eu quero iniciar com relação à resolução do acordo de não persecução penal. Eu quero iniciar, em primeiro lugar, dizendo que a adjetivada aqui neste colegiado, eu não lembro bem por quem, de deslocada, aspas, resolução, ela, na verdade, está muito longe de ser uma resolução, aspas, novamente, com todo respeito, deslocada. Em primeiro lugar, quando se fala em debate, é importante se conhecer a origem da resolução para poder se dizer se houve ou não debate, etc. e tal. Então, para aqueles que não conhecem, pelo que eu posso perceber, este colegiado desconhecia isso, se olharem o Diário Oficial de 9 de dezembro de 2021, lá verão a portaria 13669/2021, portaria esta que cuida justamente da criação de um grupo de trabalho para a elaboração desta resolução.
E é interessante pontuar aqui que o artigo 2º, o grupo de trabalho diz 2 assessores do Centro de Apoio Operacional Criminal, representante indicado pela Procuradoria de Justiça Criminal, representante da Corregedoria Geral, representantes promotores de justiça criminal do interior, promotores de justiça criminal do Foro Central da capital, promotor de justiça criminal em atuação no NUIPA, claro, representantes do setor do artigo 28, da subprocuradoria, enfim. Este grupo de trabalho trabalha, colegas, desde dezembro de 2021. E essa resolução foi, na verdade, ela nasceu, a sua origem, ela vem deste grupo de trabalho, que contou com vários colegas da capital, do interior, da Corregedoria, da Procuradoria Criminal. Não é? Então, não é uma resolução que surgiu da cabeça do Procurador-Geral de Justiça, do Corregedor ou dos assessores. Não, ela surgiu de um grupo de trabalho e foi, sim, objeto de debate com a classe. O grupo de trabalho, inclusive, teve um momento em que procurou colher informações junto aos respectivos colegas. Né? De todo modo, e é bom que se diga, passou pelo crivo da Corregedoria Geral, passou por um amplo debate no órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Eu posso dizer com muita tranquilidade, como disse aos colegas de Bauru uma semana atrás, não é pelo fato dela ter sido construída insisto, aspas, translocada resolução, não é pelo fato dela ter sido construída desta forma que ela é perfeita, porque nada é perfeito. E o histórico da Procuradoria-Geral de Justiça, da Corregedoria-Geral, é um histórico, como foi pontuado pelo nosso ilustre corregedor, de muita abertura, de transparência, não há a menor dificuldade em examinarmos alguns aspectos pontuais, diga-se, apontados por colegas, e elaborarmos ou não as alterações que se entender necessárias, com razoabilidade. Não há nenhuma resistência. Isso aqui não é algo que foi colocado como imutável. Não, nós estamos aqui para ouvir, para dialogar. Não há nenhuma dúvida que isso vai. Mesmo desconhecendo os itens fundamentais deste requerimento que, segundo consta, está rodando aí estado afora, ele é muito bem-vindo que venha. Nós vamos examinar. Vamos conversar com os colegas que assinaram o sobredito requerimento, porque também já me contaram que tem colega do civil, que tem colega que nunca fez acordo de não persecução penal, mas não há problema. Todos estamos absolutamente legitimados para discutir esse tema e a Procuradoria-Geral não se furtará a qualquer tipo de discussão. Vou mais além. Eu mesmo, Procurador-Geral de Justiça, vou me reunir com cada um dos membros que assinaram e quero ouvir quais são as dúvidas e tudo mais. E mais do que isso, já determinei ao Centro de Apoio Operacional que, junto com a Diretoria-Geral, visitarão nos próximos dias todas as regiões do Estado de São Paulo, claro que virtualmente, sendo possível presencialmente, para entendermos qual é a estrutura necessária, o que está faltando, quais são as dúvidas. Então, me perdoem, eu não vou suspender a resolução, porque não é necessário, porque nós vamos ouvir. E se houver alterações, e eu ouso dizer aqui que o meu próprio Centro de Apoio Operacional, é bom que se diga, a transparência da Procuradoria-Geral é muito clara para a classe hoje. Não é? E o Centro de Apoio Operacional faz, eu não sei se os nossos colegas de colegiado conhecem, semanalmente um bate-papo com os colegas. E foi nesse bate-papo em que saiu uma grande discussão, e foi dali, na verdade, que surgiu a ideia deste requerimento. Então, não há a menor dificuldade com a resolução. Eu estou esperando, parece que tem um prazo para hoje à noite, aí, chegando o requerimento, nós vamos examinar quais são os pontos principais, mas não há necessidade de se derrubar um trabalho que foi feito por colegas que pensaram este trabalho desde 2021, desde dezembro de 2021, claro, deve ter começado em 2022, eu não lembro aqui, mas é um trabalho longo, não foi algo, insisto, aspas, translocado. Foi algo muito bem pensado,
passo a passo, e que, evidentemente, não sairia perfeito. E, sendo necessário, nós vamos fazer ajustes que possam, evidentemente, atender o que é mais interessante, em primeiro lugar, para a sociedade, né? E o que mais nos fortalece enquanto os grandes protagonistas do acordo de não persecução penal. Porque, sim, há prerrogativas que nos são postas nessa legislação que precisam ser observadas, não é? Há prerrogativas que nos empoderam, que podem nos levar a uma verdadeira, a nos tornar efetivamente um ator de ponta nas políticas criminais, e é muito importante que nós tenhamos um regramento que possa trazer unidade, é muito importante que nós tenhamos um regramento que possa trazer um padrão de atuação do Ministério Público de São Paulo, não é? Evidentemente, nós estamos acompanhando a construção de resolução também no Conselho Nacional do Ministério Público, que deve acontecer na semana que vem, e é muito próximo, é muito próximo ao que estamos lançando aqui também, e o mais importante, hein, ao que foi construído por colegas. Foram os próprios colegas participantes desta comissão que, colhendo aí opiniões pelos 4 cantos do Estado, chegaram a esse consenso que acabou aprovado pelo órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Mas quero deixar claro que não há nada aqui absolutamente imutável, a Procuradoria-Geral não está fechada para qualquer tipo de alteração, modificação que se entenda necessário, porque, efetivamente, estamos abertos para o debate, para o diálogo. Se há algo que não se pode dizer da Procuradoria-Geral de Justiça de abril de 2020 até esta data, é que falta diálogo ou que falta transparência. Aliás, reconhecido surpreendentemente pelo próprio conselheiro Giuliotti, aqui eu agradeço, fiquei realmente envaidecido pelos elogios de Vossa Excelência com relação à transparência nos pagamentos. Isso realmente me deixa feliz. Não é? Agora, vejam, não há nada que seja aqui imutável. Estamos abertos, vamos conversar, já dizia isso há uma semana atrás aos colegas da Promotoria Criminal de Bauru. Não há nenhuma intransigência, ninguém está apaixonado por nada aqui, muito pelo contrário, nós somos apaixonados pela instituição Ministério Público, nós somos apaixonados pelo diálogo, pelo debate e pela construção de uma instituição forte, democrática, de uma instituição que possa realizar o seu trabalho da melhor maneira, porque o povo de São Paulo, o povo brasileiro, está precisando da gente, não resta a menor dúvida. Então, Giuliotti, respondendo a sua questão com relação à democracia, nossa ideia é terminarmos aqui no início, talvez até julho, final de agosto, esse debate, as ideias estão sendo compiladas. Como Vossa Excelência, mais uma vez, acertadamente disse, não se trata pura e simplesmente de se declarar que promotor pode concorrer a procurador-geral. Precisamos saber como, em que circunstâncias, quais os requisitos. E tudo isso está sendo objeto de um amplo trabalho, de um amplo debate, em todas as regiões do Estado. Em seguida, evidentemente, nós faremos os encaminhamentos necessários para a alteração da nossa legislação. Aliás, isso eu já dizia em campanha e venho dizendo ainda enquanto Procurador-Geral de Justiça. Com relação ao doutor Marco Antônio Ferreira Lima, auxílio acervo, nós estamos calibrando a sua implantação, não é? Porque não se trata pura e simplesmente de se virar a chave e implantar auxílio acervo para todos, nem o Tribunal de Justiça fez isso, e estamos também tratando a questão financeira, porque, evidentemente, isso é algo que não está incorporado no nosso orçamento, nós temos um orçamento equilibrado, estamos trabalhando para as suplementações orçamentárias, para que isso possa vir, e implantaremos eventualmente, e havendo segurança interna e segurança jurídica interna, para não desestruturar o nosso sistema aqui no Ministério Público, e mais do que isso, havendo segurança com relação à nossa instituição, Ministério Público, enquanto defensora intransigente da ordem jurídica. Eram estas as considerações. Se esqueci de algo, peço que me cobrem. Doutor Pedro Giuliotti nos pede a palavra. Senhor presidente, eu não quero polemizar a respeito do acordo de não persecução penal, porque eu acho que
nós já atingimos o nosso objetivo, que o senhor disse que vai discutir, que vai suscitar o debate, que vai aceitar sugestões e que vai mudar, de fato, essa resolução, se for necessário. Eu só quero fazer alguns esclarecimentos pontuais. Nós conhecíamos, sim, o grupo de trabalho. Nós sabíamos da existência, todos nós. E eu tanto sabia desse grupo de trabalho que, antes de eu suscitar o tema aqui, eu fui na Barra Funda e conversei com 3 integrantes desse grupo de trabalho. Os 3 me falaram que nenhuma das sugestões dos promotores criminais foram aceitas, que a imposição veio de cima para baixo. Eu não tinha como provar isso, então eu não falei nada aqui na reunião passada. Mas o movimento com 400 assinaturas demonstra que, nesse grupo de trabalho, a opinião dos promotores não foi acolhida. Então, nós sabíamos, todos nós aqui, no nosso grupo, sabíamos, sim, do grupo de trabalho que suscitou o debate, mas a proposta veio de cima para baixo. Eu não tenho prova disso. Mas o movimento aí, me parece, eu não sei quantas assinaturas tem, 300, 400, de promotores criminais, demonstram que eles não foram ouvidos, né? Doutor Botauri, é evidente que nós encaminhamos um pedido de suspensão para o presidente do órgão especial. É evidente. Ele vai submeter isso ao órgão especial. Eu já fui do órgão especial, doutor Saad já foi, doutor Antônio da Carlos da Ponte já foi, doutor Marco Antônio já foi. É evidente que não é para o procurador-geral suspender, para ele suscitar o debate lá no órgão especial. Nós estamos aqui defendendo a democracia. É evidente isso. E, por fim, é evidente, senhor corregedor, que tem que regrar, é evidente. Mas o senhor regraram por uma exceção. 90% das promotorias cumpriam um regramento. Esse regramento estava correndo a pleno vapor, com resultados amplos. A Procuradoria, o órgão especial... Sem som. Não estou ouvindo. Voltou? Alô? Voltou. Se haviam promotorias que não estavam cumprindo essa regra, então corrija-se. Agora foi regrado por uma exceção, mas era evidente que tinha que ver o regramento antes do órgão do Conselho Nacional do Ministério Público, e nós entendemos isso. E, por fim, eu espero que a democratização, que Vossa Excelência, todo o seu espírito democrático utilizou para os pagamentos, que o senhor também utilize esse espírito democrático e implante definitivamente a democratização no Ministério Público, que eu tenho convicção absoluta que esse é o nosso futuro. Muito obrigado, senhor presidente. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Eu ouvi atentamente as considerações do meu prezado e estimado doutor Maurício Choquete de Souza, assim como da presidência. Confesso que desconheço por completo a atuação neurótica e descompassada dos órgãos de execução do Ministério Público. Na verdade, a percepção que eu tenho é uma percepção bastante diferente, absolutamente oposta a essa. Apresentar críticas não significa tentar retirar o mérito ou, de alguma forma, tentar prejudicar algo que é importante ao Ministério Público. Na verdade, o acordo de não persecução penal, todos nós sabemos, e ninguém aqui é jejuno no direito, não é? Ele surge de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que é bem anterior ao pacote anticrime, que entrou em vigência no dia 24 de dezembro de 2019. Aliás, resolução essa apresentada pelo então conselheiro Dermerval Farias Gomes Filho, que é promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e o qual eu tive a grande honra de orientar no doutoramento. Aliás, a tese de doutoramento dele apresentada na PUC de São Paulo, há cerca de um mês, foi exatamente sobre direito penal consensual. Então, todos nós conhecemos a resolução, todos nós sabemos das dificuldades que o tema propicia, todos nós somos favoráveis ao protagonismo do Ministério Público, que pressupõe estrutura, que pressupõe objetivo, que pressupõe estratégia, não é? Dentro desse contexto, eu apresento uma crítica aqui, uma crítica de fundo, sim, uma crítica que toma por base uma questão estrutural.
Ou seja, essa resolução ela passa à margem dos mandados de criminalização, que são tão caros a todos nós. O professor Moutauri, doutor Moutauri, o nosso querido corregedor, é chefe do Departamento de Direito Penal da PUC de São Paulo, professor dos programas de mestrado e de doutorado e sabe da importância desse tema, mormente para o Ministério Público. Então, é importante que uma resolução que venha a ser editada pelo Ministério Público de São Paulo, antes mesmo que essa matéria venha a ser disciplinada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, como foi colocado aqui, faça um enfrentamento, sim, da importância dos bens jurídicos protegidos e que aponte caminhos seguros em relação à atuação de primeiro grau, de primeiro e de segundo grau. Então, a nossa crítica aqui não é uma crítica vazia, não é uma crítica que lança única e tão somente um aspecto negativo sobre um objeto. Muito pelo contrário, ela busca o aperfeiçoamento dele de forma serena, de forma equilibrada, sem qualquer dificuldade no debate e, sobretudo, num debate horizontal, que pressupõe também uma série de percepções e até mesmo de valores, começando pelo respeito à decisão da classe, não é? Isso é o primeiro ponto para que nós possamos cogitar de democracia, respeitar as decisões da classe. E o histórico de cada um de nós mostra quem respeita ou não as decisões da classe. Então, eu quero deixar claro que a nossa proposta é de aperfeiçoamento, e um aperfeiçoamento que vem em prol da instituição, mesmo porque nós somos pássaros que ocupam transitoriamente os galhos de uma árvore chamada Ministério Público. Daqui a alguns anos, serão outros os pássaros que estarão nos galhos dessa árvore, mas ela continuará mais viva do que nunca. Daí o porquê da apresentação desse pleito, sim, de suspensão da resolução e da instituição de um debate que passa pelo Conselho Superior do Ministério Público, que é o órgão mais democrático dessa instituição, porque é ele que representa a primeira e a segunda instâncias. E ele não pode ser ignorado ou colocado em segundo plano. Então, são essas as minhas considerações. Doutor Saad Mazlum. Na verdade, doutor Mário, eu pedi a palavra novamente porque eu me sinto até feliz com a manifestação de Vossa Excelência, o seu pronunciamento, porque Vossa Excelência demonstrou que, de fato, está aberto a rediscutir esse tema e, sinceramente, eu não esperava nada diferente de Vossa Excelência, que eu já o conheço há muitos e muitos anos, desde a época do Fórum do Jabaquara, desde a época em que trabalhamos juntos na Promotoria do Patrimônio Público, quando debatíamos até as ações que iríamos propor, porque sempre pretendíamos que fosse a melhor petição inicial, que não contivesse erros. E Vossa Excelência sempre se demonstrou aberto a discutir, a debater, e aqui não está sendo diferente. Portanto, eu fico muito feliz com Vossa Excelência ao abrir esse caminho para discutir com os promotores de justiça que estão demonstrando alguma insatisfação. Isso é normal numa instituição que tem por incumbência defender o regime democrático. O Ministério Público, como Vossa Excelência bem disse, é de todos nós. Então, nada mais natural, senhor corregedor também, doutor Moutauri, pessoa que admiro muito, nada mais natural que os promotores se movimentem para buscar a melhoria numa resolução, num ato positivado pelas instâncias superiores. E, com toda franqueza, com todo o respeito, doutor Moutauri, eu sempre, Vossa Excelência bem sabe a admiração que tenho por Vossa Excelência, o respeito. Não me parece que haja aí qualquer elemento de neurose. Na verdade, eu não entendi muito bem o que Vossa Excelência quis dizer com isso. Defender uma posição, o Ministério Público é assim mesmo, os promotores são assim mesmo, e é bom que seja assim, não há qualquer elemento de neurose, eu não entendi bem, me desculpe se eu... Não é? O que se faz aqui é a defesa do debate,
Os promotores podem e devem se manifestar. É bom que eles se manifestem. Nós recebemos aqui várias manifestações de colegas, eu mesmo recebi várias manifestações de colegas, inclusive após a sessão que foi feita na terça-feira passada, dizendo que seria suficiente, talvez, o debate. O debate é muito importante. Abrir, rediscutir, verificar os pontos, como o doutor Mário Sarrubo colocou. Como eu já havia colocado, nada nasce pronto, perfeito. Tudo é questão de debater e de melhorar. Nós estamos aqui para melhorar, todos nós. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saad. Doutor Montauri pede a palavra. Senhor presidente, só para que não se deturpem as minhas considerações, o que eu quis dizer é que o regramento é necessário porque não se pode admitir uma instituição que seja neurótica. Não estou chamando ninguém de neurótico, não estou falando que os escritores abastinados são neuróticos, nada disso. Estou apenas dizendo que é o princípio, que é o da unidade institucional, e essa unidade institucional deve fazer com que toda a instituição venha a convergir no mesmo sentido. Não há, e aqui eu vou fugir do tema NPP para ilustrar, não dá para o promotor de justiça de Pitangueiras, aqui eu remeto à minha entrância inicial, ter um determinado tipo de comportamento perante o secretário da Educação e o promotor de justiça de Viradouro, a 40 quilômetros dali, ter um comportamento diametralmente oposto quanto exatamente ao mesmo tempo. Daí a importância de se regrar. Deve haver uma coerência de atuação institucional. Agora, a forma dessa coerência, a observância do princípio da unidade, ela deve ser construída da forma como está sendo construída, com uma proposta e, a partir disso, com sugestões de aperfeiçoamento, que, como eu disse também, são sempre muito bem-vindas. Isso é democracia, muito bom. Todo mundo fala, todo mundo argumenta. Democracia nos leva adiante, sem mágoas. Esquecemos as mágoas do passado, é o que eu sempre digo, né? Temos que esquecer as mágoas do passado. Isso fica no fígado, fica nos pautando, né? E democracia é isso, a democracia é o império da lei. A lei impõe circunstâncias, a lei impõe como se acessa cargos públicos, a lei impõe participação popular, e tudo isso é fundamental. As mágoas é que precisam ser enterradas, precisamos olhar para frente e juntos construirmos uma grande instituição, que é o que pretendemos. Doutor Mário, aqui meus amigos e minhas amigas, pois não, doutor Saad? Só estamos debatendo a questão. Eu sei, é isso aí, por isso que eu estou falando. Ninguém tem mágoa, não. Eu tenho certeza absoluta disso, eu tenho certeza absoluta. Muito obrigado, doutor Saad. Vamos lá, seguindo aqui com a nossa pauta. Item número 1. Item número 1, vamos seguir com a nossa pauta, sem mágoa sempre, essa mágoa tem que ser superada. Item número 1, manifestação de interesse, entrância final com a palavra doutora Tatiana, nossa secretária. O Conselho Superior comunica aos interessados nos cargos a seguir indicados que poderão manifestar interesse na promoção ou remoção. Entrância final. 4º promotor de justiça de Ferraz de Vasconcelos, 5º promotor de justiça do Guarujá, 3º promotor de justiça de Itapeva, 4º promotor de justiça de Itapeva, 5º promotor de justiça de Jales, 3º promotor de justiça de Praia Grande, 10º promotor de justiça de Praia Grande, 2º promotor de justiça de Registro, 2º promotor de justiça de Guaratinguetá, 7º promotor de justiça de Piracicaba, 4º promotor de justiça de São José dos Campos, 8º promotor de justiça de Americana, 2º promotor de justiça de Amparo, 1º promotor de justiça de Carapicuíba, 8º promotor de justiça de Carapicuíba, 2º promotor de justiça de Embu das Artes, 5º promotor de justiça de Guarulhos, 4º promotor de justiça de Osasco, 13º promotor de justiça de Osasco, 7º promotor de justiça de São Caetano do Sul, 15º promotor de justiça de São José dos Campos, 5º promotor de justiça de Sertãozinho, 3º promotor de justiça de Francisco Mourato, 16º promotor de justiça da capital, 30º promotor de justiça da capital, 33º promotor de justiça da capital, 42º promotor de justiça da capital, 43º promotor de justiça da capital, 44º promotor de justiça da capital.
informando ainda que a definição do critério de abertura do cargo vincula o candidato indicado como detentor da expectativa de carreira mais antiga à inscrição e manutenção de sua inscrição até a final indicação, sob pena de anulação do certame. É isso. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, doutor? É só para a doutora Pois Tatiana. não, doutor Giliotti? A doutora já me explicou, mas alguns colegas estão me perguntando, para ficar registrado, quando se dará a abertura das remoções da capital? Pois não. A remoção da capital, assim que nós fizermos a movimentação agora para a segunda entrância, haverá mais 10 cargos à disposição. Então, nós estamos aguardando o começo de junho, para daí abrirmos esses outros 10 cargos juntamente com todos os que já existem. Então, na primeira quinzena de junho. Muito bem, colegas. Podemos seguir, então. Tudo ok? Protocolado 95245/23, aviso para inscrição dos membros do Ministério Público interessados na composição do Conselho Nacional de Justiça. Aqui uma justificativa, o Procurador-Geral da República, Antônio Brandão Augusto de Aras, ele nos mandou um ofício, aliás, surpreendeu a todos os procuradores gerais, e nos colocando, inclusive, um prazo, por isso ficou muito em cima essa questão, para enviarmos as sugestões, a designação é dele, todos sabem, Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, então todos os MPs estão fazendo esse processo agora. Então, eu pediria que nós pudéssemos, então, lançar o edital, para que algum colega que tenha interesse em compor o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, possa fazer a inscrição e submeter a sua vontade ao crivo da classe. Acho que temos que montar uma comissão, né, doutora Tatiana? Isso. Aqui bom, eu presido, como sempre, doutora Tatiana, nossa secretária, sempre presente. Alguém mais quer participar desta comissão? Doutor Saad, doutor Saad costuma participar, né? Doutor Saad. Eu participei daquela do CNMP. Se ninguém quiser participar, eu talvez para ter essa experiência, né, eu coloco meu nome também à disposição. Então, tá bom. Doutor Saad, doutora Tatiana. Não, você já é, né? Sim, há necessidade de 3 nomes. Mais 2 nomes. Sim. Não necessariamente do Conselho. Não necessariamente do Conselho. Alguém mais tem interesse? Pelo Conselho Superior, alguém mais tem interesse? Se não há interesse do Conselho Superior, mas precisa ser aprovado aqui o nome? Precisa? Ixi. A gente pode convidar, como sempre, o doutor Pedro Franco de Campos. Pronto, Pedro Franco de Campos. E eu coloco também o doutor Fábio Tebexerani Calaf. Sim, doutor Fábio Calaf. Pronto. Ótimo. Pode ser? Sim. Relembramos o Jabaquara, doutor Saad. Fábio Calaf. Bons tempos, né? Fechamos, ok? Seguindo o item número 3. Então, só para dizer, o aviso para inscrição, então ficará, o aviso será publicado amanhã e avisará aos membros do Ministério Público interessados em concorrer a esse cargo do Ministério Público ao CNJ, que as inscrições estarão abertas e poderão ser encaminhadas pelo e-mail, endereço dirggabinete@mpspmpbr, de 24 a 29 de maio, até às 18 horas. E a eleição ocorrerá no dia 6 de junho de 2023. Ótimo. Obrigado, doutora Tatiana. Protocolado 97.046/23. Aviso para inscrição dos interessados na indicação de lista tríplice dos membros de primeira e segunda instâncias para comporem o Conselho Curador do CEAF, nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Escola Superior do Ministério Público, em conformidade com o artigo 57, parágrafo 3º da Lei Complementar 734/93, biênio 2023-2025. Colegas, isso não era praxe, tornou-se neste colegiado, em respeito ao que se deliberou neste colegiado. Nós estamos, então, propondo aqui, a própria presidência propõe abrir lista para os eventuais interessados em inscrição. Acho que todos concordam, a proposta é do colegiado, né? Eu já, mais uma vez, confesso que não sou fã disso, mas, de todo modo, ok,
pela colegialidade, não é? Então, se concordarem, podemos publicar este aviso. Podemos, colegas? Item número 4, pedido de afastamento para participar de evento jurídico no exterior, protocolado 73570/23. O interessado é o doutor Lister Caldas Braga Filho, promotor de justiça, está no CyberGaeco. O relator é o conselheiro doutor João Machado. Doutora Tatiana, se concordarem, poderá ler o voto. Em relação a esse Sim. pedido, na verdade, é um pedido de substituição. Nós aprovamos na semana passada a ida do Dr. Richard Gantos Encinas para esse evento. Ocorre que o Dr. Richard ele teve um problema de saúde e no evento já se constava com a participação do CyberGaeco para apresentação do que eles têm feito aqui. Então, o Dr. Richard pediu ao Dr. Lister, que também compõe o CyberGaeco, para substituí-lo. Houve parecer favorável da Corregedoria e o Dr. João também manifestou-se pela aprovação. Então, só em complemento do que nós já havíamos aprovado na semana passada, havendo a substituição dos colegas. Podemos aprovar assim? Sim. Colegas, podemos aprovar? Ok? Sim. E número 5 da pauta, pedido de afastamento para participar de evento jurídico no exterior, protocolado 97.294/23. Interessada é a doutora Suzana Henriques da Costa, 37ª promotora de justiça da capital, atualmente designada como secretária especial de Políticas Cíveis e de Tutela Coletiva da Procuradoria-Geral de Justiça. O relator é o nosso querido amigo e ilustre conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marsura, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. A pretensão conta com o parecer favorável da Corregedoria Geral do Ministério Público e o meu voto é no sentido do deferimento do pedido. A requerente pretende afastar-se das suas funções para participar no evento 2023 Law and Society Annual Meeting da Law and Society Association, cujo tema será Separate and Unequal evento jurídico a ser realizado em San Juan, Porto Rico, no período compreendido entre 31 de maio e 5 de junho de 2023. Pondero de plano que a requerente preenche os requisitos previstos no artigo 170 do regimento interno deste Conselho Superior, sendo certo que a matéria a ser tratada é de relevante interesse público e institucional. Pondere-se, por fim, que a interessada tem o dever legal de participar sem qualquer remuneração de eventos realizados pelo Ministério Público, em especial a escola superior ou entidade de representação da classe, durante, no mínimo, o dobro do tempo correspondente ao afastamento, e apresentar documento firmado por autoridade competente da instituição responsável que comprove ter concluído com aproveitamento sua participação nas atividades para as quais se afastou, nos termos dos artigos 170, parágrafo 1º, inciso 12, alíneas A e B, e 175, inciso 1, do ato número 5/94, Conselho Superior do Ministério Público, de 18 de outubro de 1994, que é o regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público. Este é meu voto. Obrigado, doutor Jurandir. Em discussão, podemos aprovar, colegas? Aprovo. Item número 6 da pauta, peço vênia para ler o nome dos interessados, cuidam-se aqui de pedidos de autorização para residência fora da comarca. Interessados, doutor Lucas Master Colombo, promotor de justiça de Iacanga, doutor Guilherme Rodrigues Batalini, promotor de justiça de Regente Feijó, doutor Daniel Menezes da Rocha Crioulo, promotor de justiça de Pederneiras, promotor de justiça Cauã Nogueira de Araújo, promotor de justiça de Pilar do Sul,
Dr. Luiz Fernando Fantoni, promotor de justiça de Buri, Dr. Gustavo Simeone Bernardo, segundo promotor de justiça de Pedreira, Dr. Rodrigo Nunes Serapião, primeiro promotor de justiça de Jacupiranga, doutora Joyce Fernandes Romano, segunda promotora de justiça de Bertioga. Todos os relatores opinaram favoravelmente aos pedidos, assim como, nesse sentido, também é o parecer da Corregedoria Geral do Ministério Público. Indago se há alguma observação, vez que os votos foram remetidos a todos os membros deste colegiado. Há alguma observação? Em não havendo qualquer observação, podemos, então, aprovar os votos dos relatores. Sim. E autorizar a residência fora da comarca para os respectivos colegas. Com isso, encerramos esta etapa da nossa reunião. Eu peço licença para deixá-los e deixá-los hoje sob a presidência do nosso ilustre decano em exercício, doutor Jurandir Norberto Marsura, tanto quanto acontece com o doutor João Machado de Araújo Neto, tenho certeza que estarão todos muito melhor presididos pelo doutor Jurandir Marsura, a quem agradeço. Compromissos no âmbito do gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça me impedem de permanecer nesta etapa. Desejo, portanto, aos senhores, à doutora Tatiana, aos nossos servidores e àqueles que nos acompanham, uma boa segunda etapa desta reunião, augurando também uma excelente, com muita saúde, com muita paz e sem mágoas, segunda metade desta semana. Muitíssimo obrigado, colegas. Senhor presidente, igualmente. Prezados colegas, eu vou pedir licença também, mas na verdade eu vou pedir licença à doutora Tatiana e ao doutor Gigliotti, que estão aqui presencialmente. Eu vou prosseguir na sessão virtualmente, então até breve aos colegas. Até breve. Muito obrigado, doutor Mário, principalmente pelas generosas palavras a mim dirigidas. Eu consulto os colegas se nós faremos um breve intervalo de 10 minutos para dar início à próxima sessão. Sim, por favor. Ótimo. 10 minutos, tá bom? Sim, tem um pedido de sustentação oral, esse eu acho que é sigiloso, vai ter que entrar no link sigiloso primeiro.